Olá, eu me chamo Glaucir Borges e sou assessor de comunicação da Câmara de Vereadores de São Joaquim. Estamos começando o episódio número 3 do podcast Câmara em Foco. Lembrando que na nossa primeira temporada, a cada edição teremos a participação de um dos vereadores com mandato em andamento. E hoje teremos um bate-papo com o vereador mais identificado com o campo da esquerda desta 20ª legislatura, o vereador Hilton Carvalho. O Hilton foi reeleito para o seu segundo mandato na eleição de 2020 com 476 votos. Nós vamos conversar um pouco sobre a sua trajetória e da atuação dele como vereador aqui na Câmara, aqui no Legislativo Joaquinense. Primeiramente, boa tarde, Hilton. É um prazer estar fazendo o episódio 3 do nosso podcast contigo. Olá, Glaucir, para nós é uma imensa satisfação estarmos participando, ficamos muito agradecidos por essa oportunidade. Para começar, eu queria que você contasse como é que surgiu a ideia de concorrer a vereador. Antes de se candidatar e ser eleito para o primeiro mandato em 2016, o vereador já era coordenador do Sintraf, né? Esse é o cargo, né? Sim, Glaucir. Então, a minha história assim, sempre foi muito ligada aos movimentos sociais, né? Nós, juntamente aí com o Padre Edson, na época que nós iniciamos a Credneve, como começou, que hoje é a Cressol, então a gente começou aí esse trabalho com o Padre Edson, com os movimentos sociais. Eu comecei atuando no Conselho Comunitário, com o companheiro Perucchi, na época, que trabalhava na EPAGRE. Então a gente começou a desenvolver aí os movimentos sociais do nosso município participando. Foi aonde a gente começou a trabalhar com a cultura também, com a tradição, que sempre eu gostei muito dessa parte, e também do trabalho social no nosso município. Surgiu daí o trabalho, né, que nós iniciamos. E em 2004, foi a primeira eleição que eu disputei ao cargo de vereador. Graças a Deus agradeço muito a todos os eleitores, todas as pessoas que nos apoiaram. Fiquei na primeira suplência do Partido dos Trabalhadores, que a gente elegeu o companheiro Vladimir, e nesse período eu assumi, né, o meu mandato de 3 meses, que foi a primeira experiência que nós tivemos aí na eleição de 2004. Em 2004, o vereador foi eleito como suplente. Suplente, né? Na eleição. Como titular do mandato foi em 2016, né? Como titular na época de 2004, né? Foi o Vladimir Demessiano. Em 2016, anteriormente, aí a gente trabalhando muito com os movimentos sociais, no qual eu agradeço muito, tive a oportunidade de ser coordenador da microrregião da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, também fazer parte da direção da FETRAF, aonde a gente começou a acompanhar as pautas de reivindicação da agricultura familiar, dos movimentos sociais, das entidades, porque a gente tem esse trabalho coletivo. E a gente entende que a questão pública tem que ser coletivamente, né? E a importância da gente ter os representantes das nossas categorias, né? Da agricultura familiar, dos trabalhadores, de todas as categorias dos trabalhadores. E com esse trabalho diante da nossa federação, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, a gente começa a ter muita experiência de pautas de reivindicação, tanto para o governo do estado, tanto para o governo federal, e também de vários ramos de atividade, né? Começa a ter convivência com o pessoal da saúde, começa a ver a importância das políticas públicas para as pessoas e a importância disso, né? Que essas políticas públicas cheguem até as pessoas lá no interior, lá no bairro, as pessoas que mais precisam, Glaucir. Perfeito. Vem daí então o interesse em concorrer a vereador, né? Enfim, desse trabalho social ligado à agricultura familiar, né? Só para citar, né? Eu falei no Sintraf, né? Que significa a sigla, né? O Sindicato da Agricultura Familiar de São Joaquim e Região, né? É isso, né? O vereador Sim, Hilton. Glaucir, a questão do Sintraf São Joaquim e Região vejo muito importante, porque a partir do momento que tu ordena um sindicato da agricultura familiar, ele é muito amplo as atividades que você executa, principalmente de você ouvir da categoria as reivindicações, e sabemos da importância que tem para o desenvolvimento do município, principalmente da importância para a qualidade de vida dos agricultores que estão lá no interior, e também o que isso contribui para o desenvolvimento da cidade, né? Porque é muito amplo. Então,
no Sintraf é muito ampla as atividades que a gente discute. Então você discute a previdência social, sabemos da importância que tem a previdência social, tanto para o agricultor, tanto para o trabalhador, quanto a renda que isso representa no município da previdência social, sabe? Da produção de alimentos, o que isso significa, a produção de alimentos para quem está aqui na cidade, né? E o Sintraf, junto com a FETRAF, vem discutindo projetos de formas de produção, como a agroecologia, com a produção agroecológica, que isso vem de encontro com a saúde das pessoas, né? E o desenvolvimento econômico, e principalmente mostrar esse lado da importância de tu se permanecer no meio rural, que no meio rural a qualidade de vida, porque teve uma época que foi colocado para nós que o meio rural não era um espaço importante para tu residir, e a gente sabe que isso não é verdade, porque assim, um exemplo que eu te dou, a gente conversa com muitas pessoas que diz o sonho, trabalhar, se aposentar e voltar para o meio rural. Por quê? Porque tem qualidade de vida. Então a gente sabe que essa qualidade de vida já só que o que precisa para tu ter uma qualidade de vida lá no meio rural? Tem que ter políticas públicas que atendam a essas necessidades. Tu tem uma estrada, tu tem uma luz de qualidade, tu tem educação, tu tem internet, tu tem uma renda que o que você produza lá no meio rural, seja possível de tu comercializar e tu ter renda. São essas as demandas que o vereador trouxe aqui para a Câmara, né? Enfim, já desde 2004. A gente já tem essa visão da importância que isso tem que chegar lá no meio rural, tem que chegar o crédito, tem que chegar o subsídio, né? Então, condições para que as pessoas possam ter isso soma muito, né? Porque a gente sabe que vem acompanhando aí, lá na década de 70, o que foi feito foi a Revolução Verde, o incentivo que as pessoas fossem para a cidade, que o meio rural não era bom para morar, para ter mão de obra barata na cidade, né? E a gente sabe que esse índice caiu muito, e hoje nós temos que aumentar o número de pessoas morando no meio rural, mas para isso precisa ter qualidade, principalmente que a gente sabe que a agricultura familiar, que é a grande responsável pela produção de alimentos, são mais de 70% da alimentação dos brasileiros hoje que é colocado na mesa, que vem da agricultura familiar. E um dado importante, Glaucir, em apenas 24% das terras é que esses agricultores produzem esse produto, e com pouco crédito, 24%. Sabe? A importância do projeto da agricultura familiar, que tem diversidade. Agora, tem questões que precisam melhorar de apoio para a agricultura familiar, né? Para nós ter a produção de alimentos aí, que a gente sabe a dificuldade que está hoje, que as pessoas na cidade estão passando com o preço dos alimentos, com o preço da inflação, né? Que voltou a carestia novamente, e o agricultor está passando isso porque a hora que ele vai comprar os insumos para plantar, o aumento que está, veja só, o preço do óleo diesel que foi, isso vem refletir no dia que o consumidor vai ir no supermercado comprar. Perfeito. E o vereador pode falar para a nossa audiência qual é a diferença entre estar à frente de um sindicato e fazer parte do legislativo de um município, né? Onde se pode fazer mais pelo trabalhador, né? Eu acredito que as coisas se complementam, né? Sim, são questões que são importantes, que tem projetos que são semelhantes, agora são forças, né? Que nem a gente sempre diz, que a agricultura familiar precisa de ter força juntamente com os trabalhadores, porque os objetivos são que as pessoas sejam beneficiadas. Então esse que é o importante, nós, enquanto sindicato, beneficiar as pessoas, enquanto aqui na Câmara os projetos que venham. Enquanto sindicato a gente trabalha mais com pautas de reivindicações, que vêm de interesse de atender os seus associados, e principalmente uma coisa que eu aprendi, Glaucir, a gente ouvir a comunidade, ouvir os associados, o que ele está precisando, qual que é a reivindicação, e aqui na Câmara também não é diferente, nós temos que ouvir a comunidade, né, ir para os bairros,
seja no centro, seja na comunidade rural, ouvir a população e trazer essa demanda para cá, os projetos, as indicações, que aqui para a Câmara a gente traz as indicações, a gente repassa para o Executivo, né, essas indicações que é a solicitação lá dos bairros e da comunidade, e principalmente o aprender esse trabalho coletivo. Tanto no Sintraf quanto na Câmara, a gente tem que trabalhar coletivamente para ter um resultado, e que o objetivo é ver as pessoas viver melhor e resolver os problemas que as pessoas têm. De fato, né? Com certeza. E como o vereador pensa que deve ser uma relação saudável do Legislativo com o Executivo? Esse é uma questão de diálogo, né, Graucir? Porque a gente tem que saber dialogar. É na mesa que se negocia e apresenta os projetos, negocia, que eu digo assim, enquanto o Sintraf, que eu estava me perguntando, pautas de negociação quanto Estado e Federal. Aqui na Câmara, o que a gente faz? Apresentar nossas indicações, levar a nossa pauta para o Executivo, agora precisa ter o diálogo, né? São esferas diferentes. O Legislativo indica, propor projetos que não gere custo, e o Executivo executa. Então nós temos um diálogo bom, e principalmente gostamos aí de ter diálogo com os secretários, com a equipe do Executivo, para poder dialogar, que o objetivo, tanto no meu ponto de vista do Legislativo, quanto do Executivo, é que a comunidade seja beneficiada, né, Graucir? Perfeito. A esquerda sabe dialogar também, não é, vereador? Tem que dialogar, né? Dialogar. No meu ponto de vista, a gente tem que dialogar. E o vereador já comentou, né? Mas de maneira geral, como que o vereador Hilton caracteriza o seu mandato? Os seus 2 mandatos e mais aqueles 3 meses lá da legislatura de 2004 até o momento. Um funcionamento da Câmara, antes de você ter essa experiência como vereador, como legislador, é o que você esperava, ou o processo é mais complicado, mais complexo, né, com os projetos, indicações que o vereador já citou, né? A relação com o Executivo, enfim, todo o funcionamento da Câmara, né? Bom, assim, eu avaliei de muito importante a gente ter esse espaço, e principalmente esse espaço conquistado coletivamente, para nós estarmos aqui representando, né, esse mandato popular, participativo. Então a gente trabalha muito no coletivo. Essas pautas que vêm para cá é uma pauta coletiva, uma pauta da comunidade, uma pauta do bairro, que sempre vem para nós, para a nossa demanda do nosso mandato. O nosso mandato trabalha coletivamente, então com um grupo de pessoas, de ideias, contribuições, no qual eu já quero agradecer a todas as pessoas que contribuem com o nosso mandato, porque isso que sempre, quando tem mais pessoas envolvidas, que te assessoram, que dão sugestões, o nosso mandato é representado coletivamente. Agora tem questões que às vezes a gente fica angustiado, porque tu reivindica, tu solicita, e é demorado, principalmente porque quem executa é o Executivo, né? Não, de fato, né? E para o vereador, qual é a diferença dessa legislatura, dessa 20ª, para a anterior, né? Me parece que ela está mais tranquila, né? Menos polêmica, talvez mais propositiva, né? Enfim, colaborando mais para o município, né? Que essa questão, principalmente porque nesta a gente já tem mais a experiência de ter trabalhado esses 4 anos anteriores, principalmente o nosso mandato, que é um mandato de dialogar, de conversar, de propor, de reivindicar. Então entendemos que tem que ter entendimento para as coisas aí. Tu defende o teu projeto, agora tem que dialogar, tem que saber propor, né? E a gente está tendo esse entendimento, o trabalho mais coletivo aí, então fica melhor para tu trabalhar, porque quando tu não consegue dialogar, tu não consegue propor, fica muito difícil para tu ter um bom entendimento, e principalmente, que eu digo que quem perde é a comunidade, porque deixa de ser beneficiado, e o nosso objetivo que está aqui é para as pessoas, é para as pessoas que precisam, o pessoal que tem a necessidade, que venha de encontro às políticas públicas, os projetos, que seja beneficiado, seja no social, na saúde, no desenvolvimento econômico, são todas questões que preciso que o município tenha, né, Graucir? Todo mundo que lhe conhece sabe que o vereador é de esquerda, de um partido notoriamente de esquerda. Eu não poderia deixar de lhe perguntar, o vereador já
falou um pouquinho, né? Mas como o vereador enxerga o momento do país e os desafios que se avizinham com a eleição de outubro? Bom, Glaucio, essa pergunta é muito importante, assim, ó, o porquê que a gente se identifica com o movimento sindical, com um partido de esquerda, que é o Partido dos Trabalhadores, porque é dos trabalhadores, né, e das trabalhadoras. O que a gente defende? Que isso é muito importante, que muitas vezes pessoas criticam os partidos de esquerda, mas não lembram da importância que para nós tem. Vou citar alguns exemplos aqui que tem. Vamos dizer assim, eu defendo um Estado forte. O que é um Estado forte? Um Estado onde tenha educação pública, saúde pública, assistência técnica pública, então que seja fortalecido as questões públicas, segurança pública. Vamos pegar um exemplo da segurança pública, né? Educação. Se nós não tiver educação pública, como é que um filho de um trabalhador hoje vai ter condições de pagar uma faculdade? Né? Como é que nós vamos ter condições de pagar uma segurança particular? Então, isso é um Estado forte, né? E ao contrário da esquerda, sempre penso no Estado mínimo, que tem que privatizar a Petrobras, que tem que privatizar as universidades, que a segurança tem que ser particular. Então, assim, eu vejo muito importante nós termos um Estado forte. Porque nós temos um Estado forte, nós vamos ter no município educação pública, saúde pública, né? Sistemas de crédito público, vamos dizer que nem um Banco do Brasil sendo público, a Caixa Econômica, nós precisamos de coisas que sejam públicas para fortalecer, para dar acesso para aquelas pessoas que precisam à questão pública. Então, se chegar a privatizar, vai ser muito bom, mas para uma minoria, para apenas 3% a 5% da população. Está vendo aí a questão da Petrobras hoje, o preço dos combustíveis que o pessoal está fazendo, essa questão dos alimentos. Eu entendo que a questão da Conab, que era quem regulava o mercado dos produtos, vamos dizer, enquanto nós tínhamos os armazéns da Conab com milho, com feijão, com trigo, com arroz, o Brasil era autossuficiente e o preço dos alimentos era baixo. Agora, o que fizeram? Estão privatizando os mercados da Conab e o preço dos alimentos cada vez subindo mais, né, Grosseiro? Então, eu acho que para entender, nós defendemos um Estado forte, onde que tenha as coisas públicas. Esta eleição, no meu ponto de vista, vai ser todas as eleições é importantíssima, mas essa vai ser a eleição mais importante para a democracia. Então, aonde que nós temos que trabalhar para que permaneça a democracia no nosso país, né? E o projeto que está em discussão. Para quem defende um projeto de Estado forte, como eu já citei, que nós tenhamos universidade pública, saúde pública, segurança pública, essa questão pública, um Estado forte, temos certeza que o presidente Lula é a melhor opção. E qual é a sua visão do conflito na Ucrânia, dessa guerra que já se arrasta há mais de 3 meses? Bom, Glaucir, essa questão da guerra, assim, eu acho que, primeiro, no meu ponto de vista, a guerra tem que ser contra a fome. Hoje nós vemos milhares de pessoas morrendo no Brasil de fome, nos outros países. Então, o valor financeiro que é gasto com a guerra tinha que ser investido nas pessoas para salvar vidas, não para matar, no meu ponto de vista. Lógico que com a guerra, tu sabe que poucos ganham muito. Poucos ganham muito valores. Então, para alguém, essa guerra está sendo muito importante. Agora, no meu ponto de vista, não é para 95% da população dos países, o pessoal que precisa. Então, esses recursos deveriam ser para salvar vidas, não para matar criança, matar mulheres, matar civis, várias pessoas. E pelo que a gente tem acompanhado, é muito difícil, muito triste, e que bom se não tivesse a guerra e esses valores tivessem sido aplicados para salvar vidas. Perfeito, né? E para encerrar, né, vereador, o que a comunidade joaquinense pode esperar do vereador Hilton no restante do mandato? Bom, Glaucir, uma pergunta interessante. O que a comunidade pode esperar que nós vamos estar aqui empenhado para levar as propostas que chegam ao nosso mandato, todas as indicações, os projetos, e aqui está fazendo a defesa da nossa comunidade joaquinense para que cada joaquinense possa ter
melhor qualidade de vida, um bem-estar, o desenvolvimento econômico do nosso município, e assim que nós possamos ter esse trabalho coletivo do mandato do vereador Hilton com as entidades dos movimentos sociais, para que nós possamos deixar o nosso trabalho e principalmente garantir a conquista da classe trabalhadora. Então, vereador Hilton, muito obrigado por ter topado participar do nosso podcast. Pode deixar o seu recado final. Gostaria de agradecer a oportunidade, deixar aqui o nosso grande abraço a toda a comunidade joaquinense e a todas as pessoas que venham assistir. Meu muito obrigado.